Capítulo 25. Muad'Dib era realmente capaz de ver o futuro, mas é preciso entender os limites desse poder. Pense na visão. Temos olhos, mas não enxergamos sem luz. Se estamos no leito de um vale, não enxergamos além de nosso vale. Da mesma maneira, Muad'Dib nem sempre tinha a opção de ver o outro lado do terreno misterioso. Conta-nos ele que uma única decisão profética e obscura, talvez a escolha de uma palavra e não outra, poderia mudar inteiramente o aspecto do futuro. Conta-nos que a visão do tempo é vasta, mas quando o atravessamos, o tempo se torna uma porta estreita. E ele sempre resistiu à tentação de escolher um trajeto claro e seguro, advertindo-nos: esse caminho leva sempre à estagnação. Excerto de Despertar de Arrakis, da princesa Irulan. Quando os ornitópteros surgiram planando do seio da noite logo acima deles, Paul tomou a mãe pelo braço e disse ríspido: "Não se mexa." Aí ele viu a nave principal à luz da lua, a maneira como as asas se inclinaram para frear e pousar, o vigor afoito das mãos nos controles. "É Idaho", ele sussurrou. A nave e suas companheiras pousaram na bacia como um bando de pássaros de volta ao ninho. Idaho já estava fora do tóptero e correndo na direção deles antes de a poeira baixar. Dois vultos vestindo mantos Fremen o seguiam. Paul reconheceu um deles, Kynes, alto e de barba ruiva. "Por aqui!" Kynes gritou, desviando-se para a esquerda. Atrás de Kynes, outros Fremen jogavam capas de pano sobre os ornitópteros. As naves tornaram-se uma fileira de dunas baixas. Idaho derrapou até parar na frente de Paul e bateu continência. "Milord, os Fremen têm um esconderijo provisório aqui perto, onde nós..." "O que está acontecendo lá atrás?" Paul apontou a cena de violência acima do penhasco distante, a luz dos jatos, os raios púrpuros das armaleses que fustigavam o deserto. Um raro sorriso roçou o rosto redondo e plácido de Idaho. "Milord, Sir, deixei-lhes uma luz branca e fulgurante tomou o deserto, brilhante como um sol, imprimiu as sombras deles no chão de pedra da saliência. Como um movimento impetuoso, Idaho segurou o braço de Paul numa das mãos e o ombro de Jessica na outra, jogando-os saliência abaixo até a bacia. Eles se estatelaram todos juntos na areia, e o rugido de uma explosão atroou sobre suas cabeças. A onda de choque arrancou lascas da saliência rochosa que tinham acabado de deixar. Idaho se sentou e limpou a areia que o cobria. "Não me diga que são as armas atômicas da família!" exclamou Jessica. "Pensei..." "Você instalou um escudo lá atrás", disse Paul. "Um dos grandes, em força total", disse Idaho. "O raio de uma armalês fez contato e..." deu de ombros. "Fusão subatômica", disse Jessica. "É uma arma perigosa." "Arma não, milady. Defesa. Aquela escória pensará 2 vezes antes de usar armaleses de novo." Os Fremen dos ornitópteros estacaram logo acima dos 3. Um deles falou em voz baixa: "É melhor nos abrigarmos, amigos." Paul ficou de pé e Idaho ajudou Jessica a se levantar. "A explosão vai chamar uma atenção considerável, Sir", disse Idaho. "Sir", pensou Paul. A palavra soava tão estranha quanto dirigida a ele. Sir tinha sempre sido seu pai. Sentiu-se brevemente em contato com seus poderes prescientes, vendo-se infectado pela consciência racial selvagem que impelia o universo humano rumo ao caos. A visão o deixou abalado, e ele permitiu que Idaho o conduzisse pela orla da bacia até uma projeção rochosa. Os Fremen estavam abrindo ali um buraco com seus compactadores. "Quer que eu carregue a mochila, Sir?" perguntou Idaho. "Não está pesada, Duncan", disse Paul. "Milord está sem o escudo corporal", disse Idaho. "Quer ficar com o meu?" Olhou para o penhasco ao longe. "É improvável que voltem a usar as armaleses." "Fique com seu escudo, Duncan. Seu braço direito já me basta como escudo." Jessica viu o efeito do elogio, viu como Idaho se aproximou de Paul e pensou: com que segurança meu filho trata sua gente. Os Fremen removeram um tampão de rocha, abrindo uma passagem descendente para o interior do complexo subterrâneo natural do deserto. Arranjaram uma coberta camuflada para a abertura. "Por aqui", disse um dos Fremen, conduzindo-os pela escada de pedra abaixo, escuridão adentro. Atrás deles, a cobertura obliterou o luar.
Um brilho fraco e verde ganhou vida logo adiante, revelando os degraus e as paredes de pedra, uma curva para a esquerda. Freemen, envoltos em mantos, os cercavam e empurravam para baixo. Contornaram a curva, encontraram mais uma passagem descendente que se abriu numa câmara subterrânea e acidentada. Kynes estava diante deles, com o capuz de sua juba atirado para trás. A gola de seu traje estilador cintilava sob a luz verde. Os cabelos compridos e a barba estavam em desalinho. Os olhos azuis, sem nada de branco, eram uma escuridão só sob o senho carregado. No momento do encontro, Kynes se perguntou: por que estou ajudando essa gente? É a coisa mais perigosa que já fiz. Isso pode me destruir junto com eles. E aí ele olhou diretamente para Paul, vendo um menino que havia se tornado adulto, disfarçando o pesar, suprimindo tudo, exceto a posição que agora era forçoso assumir, a de Duque. E Kynes percebeu naquele momento que o Duque ainda existia, e somente por causa daquele jovem, e não se podia tomar uma coisa daquelas levianamente. Jessica deu só uma olhada ao redor da câmara, registrando-a em seus sentidos, à maneira das Bene Gesserit, um laboratório civil cheio de cantos e linhas retas à moda antiga. É uma das estações ecológicas experimentais do Império que meu pai queria como bases avançadas, disse Paul. Que seu pai queria, pensou Kynes. E Kynes voltou a se perguntar: é idiotice minha ajudar esses fugitivos? Por que estou fazendo isso? Seria tão fácil capturá-los agora e usá-los para comprar a confiança dos Harkonnen. Paul seguiu o exemplo de sua mãe, assimilando a totalidade do recinto, vendo a bancada de trabalho de um lado, as paredes de rocha lisa. Alguns instrumentos cobriam a bancada, mostradores iluminados, broquéis de gradex de arame, de onde saíam vidros acanelados. O cheiro de ozônio saturava o lugar. Alguns Freemen seguiram adiante, contornaram um canto de simulador da câmara, e novos sons se fizeram ouvir ali, o tossir de uma máquina, os gemidos de correias giratórias e multitransmissões. Paul olhou para o fundo do recinto, viu gaiolas empilhadas e encostadas na parede contendo pequenos animais. Identificou corretamente o lugar, disse Kynes. Para que você usaria um lugar como este, Paul Atreides? Para tornar este planeta adequado aos seres humanos, respondeu Paul. Talvez seja por isso que eu os ajudo, pensou Kynes. O ruído da máquina se reduziu a um zumbido e cessou de repente. Preenchendo o silêncio, o guincho agudo de um dos animais engaiolados se fez ouvir. Parou subitamente, como se fosse algo constrangedor. Paul voltou sua atenção para as gaiolas. Viu que os animais eram morcegos de asas marrons. Um alimentador automático projetava-se da parede lateral, varando as gaiolas. Um Freeman saiu da área oculta da câmara e disse a Kynes: Liet, o equipamento gerador de campo não está funcionando. Não posso ocultar nossa presença dos detectores de proximidade. Consegue consertá-lo? Perguntou Kynes. Não tão rápido. As peças... O homem deu de ombros. Sim, disse Kynes. Então vamos nos virar sem as máquinas. Leve uma bomba de ar manual para a superfície. É para já. O homem saiu correndo. Kynes virou-se para Paul. Você deu uma boa resposta. Jessica notou a melodia grave e despreocupada da voz do homem. Era uma voz régia, acostumada a comandar, e não deixou passar o fato de terem se referido a ele como Liet. Liet era o alter ego Freeman, a outra face do planetólogo pacífico. Somos muitíssimo gratos por sua ajuda, Dr. Kynes, ela disse. Veremos, disse Kynes. Ele acenou com a cabeça para um de seus homens. Café de especiarias em meus aposentos, Shamir. Agora mesmo, Liet, disse o homem. Kynes indicou uma abertura em arco na parede lateral da câmara. Se me fazem um favor... Jessica se permitiu um aceno régio antes de aceitar o convite. Ela viu Paul fazer um sinal com a mão para Idaho, dizendo-lhe para ficar de guarda ali. A passagem, com 2 passos de profundidade, atravessava uma porta pesada e abria-se num gabinete quadrangular, iluminado pelos luciglobos dourados. Jessica passou uma das mãos pela porta ao entrar e se sobressaltou ao identificar o açoplaz. Paul deu 3 passos para dentro da sala, largou a mochila no chão. Ouviu a porta se fechar atrás dele. Estudou o lugar. Eram 8 metros de um lado, paredes de rocha natural cor de caril,
interrompidas por arquivos de metal à direita deles. Uma escrivaninha baixa, com tampo de vidro leitoso e cheio de bolhas amarelas, ocupava o centro da sala. 4 cadeiras suspensas rodeavam a mesa. Kynes contornou Paul e puxou uma cadeira para Jessica. Ela se sentou, reparando na maneira como o filho examinava a sala. Paul continuou de pé durante mais um piscar de olhos. Uma leve anomalia no ar da sala lhe revelou que havia uma saída secreta à direita deles, atrás dos arquivos. Não quer se sentar, Paul Atreides? Perguntou Kynes. O cuidado com que evita meu título, Paul pensou. Mas aceitou a cadeira e continuou calado enquanto Kynes se sentava. Você percebe que Arrakis poderia ser um paraíso, disse Kynes. Mas como vê, o Imperium só manda para cá seus jagunços treinados, exploradores ávidos pela especiaria. Paul ergueu o polegar que trazia o sinete do Cal. Vê Chanel? Sim. Sabe o que significa? Jessica virou-se bruscamente para fitar o filho. Seu pai está morto nas ruínas de Arrakina, disse Kynes. Você é tecnicamente o Duque. Sou um soldado do Império, disse Paul. Tecnicamente um jagunço. O rosto de Kynes se anuviou. Mesmo com o corpo de seu pai aos pés do Sardaukar do Imperador? Os Sardaukar são uma coisa, a fonte legal de minha autoridade é outra, disse Paul. Arrakis tem sua própria maneira de determinar quem veste o manto da autoridade, Kynes disse. E Jessica, virando-se mais uma vez agora para encarar, Kynes pensou. Este homem tem dentro de si o aço do qual ninguém ainda tirou a têmpera, e precisamos do aço. O que Paul está fazendo é perigoso. Paul disse. A presença dos Sardaukar em Arrakis é uma medida de quanto o nosso amado imperador temia meu pai. Agora eu darei ao imperador Padishah motivos para temer o... Rapaz, disse Kynes, existem coisas que você não... Dirija-se a mim como Sir ou Milord, disse Paul. Seja cortês, Jessica pensou. Kynes encarou Paul, e Jessica notou o brilho de admiração no rosto do planetólogo e um quê de graça. Sir, disse Kynes. Sou um estorvo para o imperador, disse Paul. Sou um estorvo para todos aqueles que querem dividir Arrakis como seu espólio. Enquanto eu viver, hei de continuar a ser esse estorvo, até se engasgarem comigo e morrerem sufocados. Palavras, disse Kynes. Paul olhou fixamente para ele. No mesmo instante falou. Vocês têm aqui a lenda da Lisan al-Gaib, a voz do mundo exterior, que levará os Fremen ao paraíso. Seus homens têm... Superstição, disse Kynes. Talvez, concordou Paul. Ou talvez não. As superstições às vezes têm raízes estranhas e ramificações mais estranhas ainda. Tenho um plano, Kynes disse. Isso é óbvio, Sir. Seus Fremen conseguiriam arranjar provas definitivas de que os Sardaukar estão aqui disfarçados de Harkonnen? É bem provável que sim. O imperador recolocará um Harkonnen no poder aqui, disse Paul. Talvez até mesmo o bruto Raban. Que seja. Depois de ter se envolvido tanto que não conseguirá mais se esquivar da culpa, deixemos o imperador enfrentar a possibilidade de uma denúncia perante o Landsraad. Que ele responda a isso onde... Paul! Disse Jessica. Presumindo que o alto conselho do Landsraad aceite seu caso, disse Kynes, só poderia haver um resultado: guerra generalizada entre o Império e as casas maiores. Caos, disse Jessica. Mas eu apresentaria meu caso ao imperador, disse Paul, e daria a ele uma alternativa ao caos. Jessica falou com secura na voz. Chantagem? Um dos instrumentos da arte de governar, como você mesma já disse, Paul respondeu. E Jessica ouviu a amargura na voz dele. O imperador não tem filhos homens, somente filhas. Você almeja o trono? Jessica perguntou. O imperador não correrá o risco de ter o Imperium fragmentado pela guerra total, disse Paul. Planetas destruídos, desordem por toda parte, ele não correrá esse risco. Está propondo uma jogada perigosa, disse Kynes. O que as casas maiores do Landsraad mais temem? Paul perguntou. O que elas mais temem é o que está acontecendo aqui, neste exato momento, em Arrakis. Que os Sardaukar venham a abatê-las uma por vez. É por isso que existe um Landsraad. É a força que une a grande convenção. Somente unidas elas serão páreo para as forças imperiais. Mas então...
Isto é o que temem, disse Paul. Arrakis faria com que cerrassem fileiras. Todos eles veriam a si mesmo no lugar de meu pai, apartados do rebanho e mortos. Kynes falou para Jessica. Esse plano poderia funcionar? Não sou um Mentat, Jessica respondeu. Mas é Bene Gesserit? Ela o sondou com o olhar e disse. O plano dele tem qualidades e defeitos, como qualquer plano teria neste estágio. Um plano depende tanto de sua execução quanto de sua concepção. A lei é a ciência suprema, citou Paul. É o que se lê acima da porta do imperador. Proponho que mostremos a ele a lei. Não tenho certeza se posso confiar na pessoa que concebeu o plano, disse Kynes. Arrakis tem seu próprio plano, que nós... Sentado no trono, Paul disse. Eu poderia transformar Arrakis num paraíso com um aceno de mão. É isso que ofereço em troca de seu apoio. Kynes se impertigou. Minha lealdade não está à venda, Sir. Paul o encarou por sobre a escrivania e enfrentou o gelo daqueles olhos de azul sobre azul, estudando o rosto barbado, a aparência imperiosa. Um sorriso sombrio roçou os lábios de Paul e ele falou. Disse bem. Peço desculpas. Kynes retribuiu o olhar de Paul e sem demora replicou. Nenhum Harkonnen jamais admitiu ter errado. Talvez você não seja como eles, Atreides. Pode ser uma falha na educação deles, Paul disse. Você diz que não está à venda, mas creio ter a moeda que o fará aceitar. Em troca de sua lealdade, ofereço-lhe minha lealdade. Total. Meu filho tem a sinceridade dos Atreides, Jessica pensou. Tem aquela honra formidável, quase ingênua, e que força poderosa é de fato. Ela viu que as palavras de Paul abalaram Kynes. Que absurdo, disse Kynes. Você é só um menino e... Sou o Duque, disse Paul. Sou um Atreides. Nenhum Atreides até hoje faltou com a palavra em algo assim. Kynes engoliu em seco. Quando digo total, Paul disse, quero dizer sem reservas. Eu daria a minha vida por você. Sir, exclamou Kynes, e a palavra foi arrancada de seus lábios. Mas Jessica viu que ele não estava falando com um menino de 15 anos, e sim com um homem, um superior. Agora Kynes usava a palavra com sinceridade. Neste momento, ele daria sua vida por Paul, ela pensou. Como é que os Atreides conseguem fazer isso com tanta rapidez e facilidade? Sei que está falando sério, disse Kynes. Mas os A porta atrás de Paul se abriu com estrondo. Ele girou e viu uma cena vertiginosa de violência. Gritos, o entrechoque do aço, rostos de figuras de cera contraindo-se na passagem. Com a mãe a seu lado, Paul saltou para a porta, vendo que Idaho bloqueava a passagem, com os olhos injetados de sangue e embaçados pelo escudo, e depois dele, mãos como garras e aço descrevendo arcos no ar, golpeando inutilmente o campo protetor. Uma língua de fogo alaranjada cintilou quando um atordoador foi repelido pelo escudo, e em meio a tudo aquilo, coriscavam a espada e a adaga de Idaho, pingando sangue. E então Kynes estava ao lado de Paul, e os dois jogaram seu peso contra a porta. Paul teve um último vislumbre de Idaho enfrentando um bando de uniformes Harkonnen, os zigue-zagues bruscos e controlados, os cabelos negros e encaracolados ostentando uma flor rubra de morte. Aí a porta se fechou, e ouviu-se um estalido quando Kynes acionou os ferrolhos. Parece que me decidi, Kynes disse. Alguém detectou suas máquinas antes que fossem desligadas, Paul comentou. Puxou a mãe para longe da porta e viu o desespero nos olhos dela. Eu deveria ter desconfiado de algum problema quando o café não veio, disse Kynes. Você tem uma saída de emergência para fora daqui, Paul disse. Vamos usá-la? Kynes inspirou fundo e disse. Esta porta deve aguentar durante uns 20 minutos, qualquer coisa com a exceção de armaleses. Eles não irão usar armaleses, pois receio que tenhamos escudos deste lado, Paul disse. Era um sardo cá vestindo uniformes Harkonnen, Jessica sussurrou. Agora ouviam pancadas na porta, golpes ritmados. Kynes indicou os arquivos encostados na parede à direita e disse, por ali. Ele foi até o primeiro arquivo, abriu uma gaveta e acionou uma alavanca lá dentro. A parede inteira de arquivos oscilou e expôs a boca negra de um túnel. Esta porta também é de Açoplas, Kynes disse. Vocês estavam bem preparados, Jessica disse. Vivemos 80 anos sob o domínio dos Harkonnen, Kynes disse.
Ele os conduziu trevas adentro e fechou a porta. Na escuridão repentina, Jessica viu uma seta luminosa no chão à frente dela. A voz de Caine soou atrás deles. Nós nos separamos aqui. Esta parede é mais resistente. Deve aguentar pelo menos 1 hora. Sigam as setas, como aquela ali no chão. Irão se apagar quando vocês passarem. Elas atravessam um labirinto e levam a outra saída, onde eu escondi um tóptero. Há uma tempestade graçando pelo deserto esta noite. A única esperança de vocês é correr para a tempestade, mergulhar no topo do furacão e seguir com ele. Minha gente faz isso ao roubar os tópteros. Se ficarem no alto da tempestade, irão sobreviver. E quanto a você? Paul perguntou. Tentarei fugir de outro jeito. Se for capturado, bem. Ainda sou o planetólogo imperial. Posso dizer que era prisioneiro de vocês. Fugindo feito covardes, Paul pensou. Mas de que outra maneira poderei viver para vingar meu pai? Ele se virou para encarar a porta. Jessica o ouviu se mover e disse: Duncan está morto, Paul. Você viu a ferida. Não há nada que possa fazer por ele. Ainda vão me pagar caro por isso um dia, disse Paul. Não vão não, a menos que você se apresse agora, Kynes disse. Paul sentiu a mão do homem em seu ombro. Onde nos encontraremos, Kynes? Paul perguntou. Mandarei alguns Freemen procurar vocês. O trajeto da tempestade é conhecido. Corram, e que a grande mãe lhes conceda velocidade e sorte. Eles o ouviram partir, uma escalada apressada na escuridão. Jessica procurou a mão de Paul e o puxou delicadamente. Não vamos nos separar, ela disse. Não. Ele a seguiu por cima da primeira seta, vendo a marca se apagar tão logo a tocaram. Uma outra seta se acendeu mais à frente. Eles passaram por ela, viram-na se apagar, viram outra flecha mais adiante. Estavam correndo agora. Planos dentro de planos dentro de planos, Jessica pensou. Será que nos tornamos parte do plano de alguém agora? As setas os fizeram contornar curvas, passar por aberturas laterais que eles mal conseguiam discernir na leve luminescência. O caminho inclinou-se para baixo durante algum tempo, depois para cima, sempre para cima. Chegaram finalmente a uma escada, contornaram um canto e foram detidos por uma parede brilhante, com uma maçaneta escura no centro. Paul apertou a maçaneta. A parede oscilou, afastando-se deles. As luzes se acenderam, revelando uma caverna talhada na rocha e um ornitóptero pousado em seu centro. Uma parede lisa e cinzenta, onde se via pregada uma placa indicando uma porta, fazia vulto passada à aeronave. Para onde foi Kynes? Jessica perguntou. Ele fez o que qualquer bom líder de guerrilheiros faria, Paul disse. Ele nos dividiu em 2 grupos e providenciou para que ele mesmo não fosse capaz de revelar nosso paradeiro caso o capturassem. E ele não saberia realmente. Paul a trouxe para dentro da câmara, notando como os pés deles levantavam a poeira do chão. Faz muito tempo que ninguém vem aqui, ele disse. Ele parecia certo de que os Freemen conseguiriam nos encontrar, ela disse. Divido com ele essa certeza. Paul soltou a mão da mãe, foi até a porta à esquerda do ornitóptero, abriu-a e guardou a mochila na parte de trás do veículo. Esta nave foi preparada para enganar os detectores de proximidade, ele disse. O painel de instrumentos tem o controle remoto da porta e das luzes. 80 anos sob o domínio dos Harkonnen e eles aprenderam a ser meticulosos. Jessica encostou-se no outro lado da nave para recuperar o fôlego. Os Harkonnen irão mandar uma força de cobertura para esta área, ela disse. Não são estúpidos. Ela consultou o seu senso de direção e apontou para a direita. A tempestade que vimos fica para lá. Paul concordou com a cabeça, resistindo a uma súbita relutância em se mover. Sabia o motivo, mas saber disso em nada a ajudava. Em algum momento daquela noite, ele tinha ultrapassado um nexo decisivo e penetrado nas profundezas do desconhecido. Ele conhecia a área-tempo que cercava os dois, mas o aqui e agora era um lugar misterioso. Era como se ele tivesse visto a si mesmo, de muito longe, sumir de vista ao entrar num vale. Dentre os caminhos incontáveis que levavam para fora do vale, alguns poderiam colocar um certo Paul Atreides de volta ao alcance da visão, mas muitos não. Quanto mais tempo esperarmos, mais preparados eles estarão, Jessica disse. Entre, sente-se e põe o cinto, ele disse. Ele se juntou à mãe dentro do ornitóptero, ainda se digladiando com a ideia de que pisava em terreno obscuro, nunca presenciando uma visão presciente. E ele percebeu,
com uma sensação repentina de choque que andara confiando cada vez mais na memória presciente, e isso o tinha enfraquecido para lidar com aquela emergência em particular. Se confiar em seus olhos, os outros sentidos sairão enfraquecidos. Era um provérbio das Bene Gesserit. Incorporou-o naquele momento, prometendo nunca mais cair nessa armadilha, se sobrevivesse. Paul prendeu seu cinto, viu que a mãe estava segura e verificou a aeronave. As asas estavam em repouso total e atingiam envergadura máxima com seus delicados interfólios de metal estendidos. Ele tocou a barra retratadora, viu as asas encurtarem para a decolagem com a ajuda dos jatos, da maneira como Gurney Halleck havia lhe ensinado. A chave de ignição moveu-se com facilidade. Os mostradores do painel de instrumentos ganharam vida quando os jatopropulsores foram acionados. As turbinas começaram a assoviar baixinho. Pronta? Ele perguntou. Sim. Ele tocou o controle remoto das luzes. A escuridão os encobriu. Sua mão tornou-se uma sombra em contraste com os mostradores luminosos quando ele disparou o controle remoto da porta. Um rangido soou à frente deles. Ouviu-se o sussurro de uma cascata de areia que logo se calou. Uma brisa poeirenta roçou a face de Paul. Ele fechou sua porta e sentiu a pressurização repentina. Uma vasta extensão de estrelas toldadas pelo pó, emoldurada por trevas angulosas, apareceu no lugar da parede e porta. A luz estelar definia uma saliência mais adiante, um indício de ondulações na areia. Paul baixou a chave da sequência de acionamento que brilhava sobre o painel. As asas se fecharam, movendo-se para trás e para baixo, e arremessaram o tóptero fora do ninho. A potência dos jato-propulsores aumentou de repente, e as asas travaram-se em posição para aproveitar a força ascensional. Jessica descansou as mãos no duplo comando, sentindo a segurança dos movimentos do filho. Estava assustada e ao mesmo tempo extasiada. Agora o treinamento de Paul é nossa única esperança, ela pensou. Sua juventude e presteza. Paul aumentou a potência dos jatos. O tóptero se inclinou, afundando os dois em seus assentos, quando uma muralha escura se ergueu diante deles, com as estrelas ao fundo. Ele deu mais asa e mais força à aeronave. Depois de outra sequência rápida e ascendente de batidas de asas, eles evitaram e sobrevoaram as rochas, arestas açucaradas de prata e afloramentos à luz das estrelas. A segunda lua, avermelhada pelo pó, mostrava a cara acima do horizonte à direita deles, definindo a faixa que a tempestade deixava ao passar. As mãos de Paul dançaram sobre os controles. As asas se reduziram a élitros de besouro. A força G puxou-lhes a pele quando a nave fez a volta, inclinando-se bastante. Chamas de jatos atrás de nós, Jessica disse. Eu vi. Ele empurrou a alavanca de força para a frente. O tóptero saltou feito um animal assustado. Acelerou para sudoeste, na direção da tempestade e da grande curva do deserto. Ali perto, Paul viu sombras dispersas que indicavam o fim da linha de rochas, o complexo subterrâneo que afundava sob as dunas. Mais além, à luz da lua, estendiam-se sombras em forma de crescente, dunas que iam se recolhendo umas dentro das outras. E acima do horizonte erguia-se a imensidão plana da tempestade, feita uma muralha em contraste com as estrelas. Alguma coisa fez o tóptero balançar. Fogo de artilharia! Foi o grito sufocado de Jessica. Estão usando algum tipo de lança-projéteis. Ela viu surgir de repente um sorriso animalesco no rosto de Paul. Parece que estão evitando usar as armaleses, ele disse. Mas nós não temos escudos. E eles sabem disso? O tóptero voltou a estremecer. Paul se virou e olhou para trás. Só um deles parece rápido o suficiente para nos acompanhar. Ele voltou a se concentrar no curso que seguiam, vendo a muralha da tempestade ganhar altura diante deles. Parecia sólida e tangível. Lança-projéteis, foguetes, todo armamento antigo. Eis aí uma coisa que deixaremos para os Freeman, murmurou Paul. A tempestade, disse Jessica. Não é melhor voltar? E a nave atrás de nós? Está avançando. Agora! Paul encurtou as asas, fez uma curva acentuada para a esquerda e entrou na ebulição ilusoriamente lenta da muralha tempestuosa, sentindo a força G puxar as maçãs de seu rosto. Pareceram planar para dentro de um nevoeiro gradual de pó, que foi ficando cada vez mais denso até obliterar o deserto e a lua.
A aeronave tornou-se um sussurro longo e horizontal de trevas, iluminada apenas pelo brilho verde do painel de instrumentos. Pela mente de Jessica passaram rapidamente todos os alertas sobre aquelas tempestades, que cortavam o metal como se fosse manteiga, arrancavam a carne dos ossos e os carcomiam. Sentiu o açoite do vento coberto de poeira que os fez girar, e Paul teve de lutar com os controles. Ela ouviu cortar a energia e sentiu a nave dar um solavanco. O metal à sua volta assoviou e estremeceu. A areia! Jessica gritou. Ela viu Paul balançar a cabeça negativamente à luz do painel. Nesta altitude não há muita areia. Mas ela sentia que estavam afundando cada vez mais no turbilhão. Paul estendeu as asas até a envergadura máxima para o voo planado. Ouviu-as ranger com esforço. Manteve os olhos fixos nos instrumentos, planando por instinto, lutando para ganhar altitude. O ruído de sua passagem diminuiu. O tóptero começou a derivar para a esquerda. Paul se concentrou no globo luminoso dentro da curva de atitude de voo e pelejou para nivelar a nave. Jessica tinha a estranha sensação de que estavam imóveis, de que todo o movimento era externo. Uma torrente indistinta e bronzeada de encontra-janelas, um silvo retumbante que não a deixava esquecer as forças que os cercavam. Ventos de 700 ou 800 km por hora, ela pensou. A ansiedade da adrenalina a atormentava. Não terei medo, disse consigo mesma, dando forma às palavras da litania Bene Gesserit. O medo mata a gente. Aos poucos, seus longos anos de treinamento iam prevalecendo. A calma voltou. Temos um grande problema, Paul murmurou. Não podemos descer nem pousar. E não acho que eu conseguiria nos tirar daqui. Teremos de seguir com a tempestade. A calma se esvaiu. Jessica sentiu seus dentes baterem e os cerrou com força. Aí ouviu a voz de Paul, baixa e controlada, recitando a litania. Não terei medo. O medo mata a gente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei.